Olá, esse daqui é um modelo de aparelho de tensão utilizado em diversos modelos de máquinas de costura já produzidos pela Singer. Os defeitos mais comuns que acabam acontecendo nesse aparelho de tensão é justamente a quebra dessa mola de tensão e uma outra mola interna que fica aqui entre esses discos. Nesse vídeo vou passar algumas dicas de como fazer a substituição dessas duas molas para conseguir recuperar e consertar esse aparelho de tensão, que é uma das peças fundamentais para um bom funcionamento da sua máquina de costura na formação dos pontos em geral. Primeiro detalhe para conseguir fazer a substituição dessas molas é desmontar esse aparelho de tensão por completo. Primeira etapa é remover este botão plástico. Esse botão aqui, ele tem esse funcionamento aqui, faz um movimento aqui de 360 graus para aumentar e diminuir a tensão da linha superior. Então, fazendo um esforço desta forma assim, é possível já remover este botão. Retirado o botão plástico, agora movimente esta peça no sentido anti-horário, desrosqueando dessa forma. Um detalhe que deve ser observado é que essa peça aqui, ela está ligada a um eixo que vem até este outro lado aqui, que está fixado nesta porca. Então, desrosqueando esta peça, essa porca aqui já solta e agora este pino aqui desencaixa desta forma. Observe que a segunda mola está nesta parte aqui, encaixada neste eixo. O restante desse conjunto são esses discos de aço que devem ser recolocados da mesma forma no momento que for recolocar as peças novamente para fazer a montagem deste conjunto. Aqui mais dois discos. E esse terceiro disco aqui, que vai ser a peça inicial para recolocar no momento da montagem. Aqui dentro temos uma terceira mola. Essa mola aqui não vai ser trocada. Esse tipo de mola dificilmente vai se estragar. Os dois modelos de molas que normalmente danificam é essa mola aqui e essa segunda mola encaixada aqui neste eixo. Agora, para retirar essa mola aqui, é necessário destravar essa parte aqui. Não é necessário remover ele daqui, apenas fazer com que ele se movimente para o canto, para liberar essa região, para que seja possível retirar a mola danificada. Desta forma. Observe que essa mola tem esse tipo de formato aqui e no seu final uma ponta aqui que é encaixada na parte interna, neste corte aqui na parte do fundo dessa peça. E é exatamente ali que essa parte aqui da mola deverá ser encaixada em um daqueles furos. Essa daqui então são todas as peças já com o aparelho de tensão desmontado, onde será feita agora a montagem, peça por peça, e concluir agora a montagem desse aparelho de tensão, fazendo a substituição das molas e os ajustes necessários. Essa primeira etapa que é super importante, encaixe a mola aproximadamente neste ponto aqui, inicial, confirme que ela ficou encaixada corretamente, mantenha segurando desta forma e movimente a peça no sentido horário, fazendo com que ela venha até este ponto aqui, desta forma. Concluído esta parte, agora é só retornar esta pequena peça aqui que faz a fixação dessa mola para que ela não saia deste canal e pressione essa parte para baixo, porque essa peça aqui ela deve ficar nivelada ao corpo deste plástico. Então encaixou a mola, travou este pino aqui corretamente, essa mola já tem este movimento aqui e é possível verificar que existe uma tensão aqui. Essa mola fazendo este movimento aqui, ela volta sozinha. Concluída a colocação dessa mola, a próxima peça é essa daqui. Observe que ela tem um pequeno dentinho aqui que deve ser instalado em uma dessas três posições aqui. Em geral eu coloco na parte central. Mantenha segurando. Agora na sequência esse primeiro disco de aço. Observe que esses discos têm um pequeno corte aqui que já é para ser encaixado nesta parte aqui superior, e o outro disco da mesma forma, só que de uma forma inversa. Não coloque os dois discos na mesma posição. Cada disco trabalha de uma forma oposta aqui para que no final ele tenha este resultado aqui, um formato de uma canaleta entre os dois discos. Agora a próxima peça, esse outro disco aqui, desta forma. Agora chegou o momento de colocar o eixo, com esta mola aqui encaixada neste ponto aqui. Ela fica desta forma aqui. Segure o eixo apoiando a mola e segurando todo o conjunto. Deve ser encaixado até que a ponta dele chegue neste ponto aqui. Agora, esta mola aqui, observe que esta mola é uma mola cônica. A parte mais estreita fica na parte interna.
essa porca aqui em formato de estrela. Já é possível perceber 3 pontos aqui, que é justamente para que essas 3 pontas aqui dessa porca devem ser encaixadas. Então agora neste momento é necessário apoiar a mola alinhada desta forma e ir girando esta peça aqui no sentido horário e ao mesmo tempo já ir percebendo que essa peça encaixa. Então são 2 detalhes que no momento da montagem devem ser feitos e segurando as demais partes do tensor, esses discos de aço, para que não caiam e tenha que recolocar tudo novamente. Então aqui eu já fiz a sequência correta, já encaixei. Observe que existe uma pequena folga, então deve-se apertar com cuidado até que essa folga aqui fique mínima ou quase nada, que é o tal do ajuste zero, tensão zero. Confirme que a mola está corretamente fixada e funcionando como inicialmente comentei. Então aqui praticamente ele já quase não tem folga, quer dizer, uma folga mínima, o ajuste inicial, né? Então o aparelho de tensão ele tem que ter o seu início com tensão zero e conforme for apertando, essa tensão vai aumentar até o ponto máximo da sua tensão de trabalho. Para finalizar agora esse botão plástico, observe que este botão ele tem um lado com esta parte aqui, que é onde acontece a trava do movimento. Ela deve ser colocada nessa parte de cima do lado direito, já para fazer um bloqueio do movimento. Então encaixa essa peça aqui pressionando, observe que ela entra aqui nessa parte das estrias aqui do botão. Pronto, então ela trava desta forma. Então aqui o ponto inicial zero e movimentando desta forma no sentido horário teremos uma movimentação de 360 graus, onde o ponto da trava desse botão plástico já chegou no outro lado, também bloqueando a peça para ser o limitador de movimento. Então exatamente isso daqui, um movimento de 360 graus que faz o ajuste da tensão inicial escala 0 até a escala máxima 9. Então o aparelho de tensão está concluído, sua montagem exatamente da forma que expliquei, e se a situação do problema era exatamente a troca dessas molas, procedimento concluído. Lembrando que para remover esse aparelho de tensão, observe que ele tem essas travas aqui. No momento que for retirar da máquina de costura, é necessário fazer um pequeno movimento com uma chave de fenda fina, posicionando essas partes dessa forma para dentro e fazendo uma força puxando o aparelho de tensão para fora. Então pressione essas partes aqui, destravando na parte interna do corpo da máquina e puxe para desencaixar essa peça. Para recolocar no lugar, é bem simples, porque o sistema já favorece a entrada fácil. O problema maior, a maior dificuldade é retirar, fazer todo esse processo que fiz aqui e aí sim recolocar novamente no seu modelo de máquina de costura. Um outro detalhe bastante comum que vai acontecer com algumas pessoas no momento que for fazer esse procedimento aqui de troca das molas é observar às vezes que entre esses discos, depois de um certo tempo de uso, é possível verificar e encontrar sujeira nesses discos. Então a pessoa também pode pegar um pedaço de bombril e fazer uma limpeza, né? Um polimento nesses discos, ou até mesmo a remoção de algum tipo de oxidação que possa ocorrer depois de um certo período de uso. E aí a peça já fica realmente pronta e restaurada para ser utilizada novamente. Bom, então essa foi as dicas que vim passar aqui, uma explicação bastante detalhada para quem precisa fazer a substituição dessas molas e pequenos reparos nesse aparelho de tensão. Uma dica super importante, até para quem está iniciando aí no segmento de manutenção de máquinas de costura, essa dica aqui vai ajudar e muito a conseguir reparar vários modelos de máquinas de costura seguindo essa técnica que expliquei nesse vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.